Eu sou o João, o novo apresentador. Eu sou a Paula. E hoje a gente vai conversar com o Diego, que é diretor do documentário, do curta É Pra Rir ou Pra Pensar? Muito prazer, Diego. Prazer estar aqui. Prazer Primeira vez aqui. Primeira vez aqui nesse estúdio, né? Que mágico. O documentário ele aborda um pouquinho das visões diferentes que os humoristas têm sobre o politicamente correto, sobre o humor no geral. Diego, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o humor? Cara, a ideia surgiu a gente debatendo uma piada. Primeiro a gente teve várias ideias que caíram para fazer o TCC, que foi um TCC, né? Aí até que eu comentei a nossa cena pós-crédito, que tem uma piadinha lá. Sim. Aquela piada, que foi a piada que o Rafinha Bastos fez com a Vanessa, a gente fazendo um debate entre o pessoal do meu grupo lá. E a gente ficou nessa coisa, mas, pô, mas quem tá certo, quem tá errado, não sei o quê. A gente falou, tá aí a ideia, vamos debater a questão do humor. Sim. É para rir, a gente tem que pensar, ele tem uma questão social nisso aí, ou só realmente, não, é engraçado, não é? Aí foi que deu o boom pra gente fazer o documentário. Eu achei legal que vocês começam o documentário trazendo o tio do pavê. É. Todo churrasco tem que ter o tio do pavê, é o clássico. Se não tiver, não é churrasco perfeito sem o tio do pavê. De quem surgiu essa ideia, cara? Quem trouxe essa ideia? Porque a gente queria um narrador diferente. A gente não queria o basicão, ou só os cortes. A gente pensou, não, quem tem que direcionar tem que ser um personagem. Acho que um personagem que representa esse humor, principalmente o humor incorreto, é o tio do pavê. Porque ele tá nem aí, o negócio dele é fazer rir, ele solta as piadas lá e dane-se quem vai gostar, quem tá errado, quem vai se machucar. Vai machucar alguém, se não vai, se dane. E aí, como a ideia já surgiu de uma piada que foi errada, então a gente falou, é o fio condutor perfeito para conduzir o documentário todo. Perfeito. Agora eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça de o que mais te surpreendeu quando você ouvia as opiniões dos humoristas em relação ao politicamente correto? Assim, humoristas, a maioria, assim, alguns que a maioria. Sim. A gente vê no humor que eles fazem, tanto na TV ou show de stand-up, você vê assim, pô, esse cara quer que o politicamente correto se dane. Sim. Mas quando a gente foi conversar com eles, a gente se surpreendia, que eles eram a favor, que eles pensavam justamente ao contrário. Não, você tem que pensar no que você vai fazer rir, você não tem que ofender, você tem que brincar. Um deles foi o Oscar Filho, que na época, se não me engano, acho que ele já tinha saído do CQC, mas o humor do CQC já era, e o stand-up dele também já é um pouquinho meio que o pé fora do politicamente correto. Sim. E quando a gente foi conversar com ele, tanto que eu acho que o único que foi contra o politicamente correto, que é a responsabilidade social que a gente discutiu se dane, era o Morgado. Morgado. A Denise Fraga, ela fala que precisa ter o politicamente correto no humor. O Oscar Filho já fala que precisa ter, mas acha que o humorista precisa passar esses limites. Sim. E o Rogério Morgado já é totalmente contra, já fala que... o Chico Anísio ele já dizia, para ele só existe dois tipos de humor, engraçado e sem graça, mas não é bem assim. Não, o humor ele serve para denunciar as coisas erradas que tem na sociedade. Ele é uma coisa de defender o povo. Exatamente. A partir do humor, da brincadeira, você tem que defender o que está errado, brigar pelo que está errado. Até porque o humor do Chico Anísio, querendo ou não, é um humor do passado. Sim. A gente já está em outros tempos, a gente já tem que trazer um humor diferente, sem machucar as pessoas, sem ofender. É a minha opinião, né? Esse discurso de que piada é piada, de que só existe piada engraçada e a sem graça é muito... Desculpa a palavra que eu vou usar, mas sabe aquela desculpa clássica de, tá na Bíblia? Isso pra mim é o clássico de quando a pessoa não tem argumento para debater aquilo, mas ela gosta daquilo, ela não quer mudar. Que foi o que o Morgado trouxe pra gente, né? Toda essa opinião forte em relação ao politicamente correto. Ele que até hoje ele defende. O humor é humor e acabou. Não tem o humor para ele não é querer fazer pensar, o humor é querer fazer rir. Exatamente. Ele não faz questão de mudar, porque ele se acomodou naquilo, né? Isso, é o trabalho dele e ele vai continuar daquele jeito. Se a gente for ver também, a gente teve várias gerações ali que a gente entrevistou. A Denise Fraga, que é anos 70, 80. Aí tem o Adriano, que é do Hermes e Renato, de anos 90, que já é um humor assim, mais liberal. Sim. Quando eu estava saindo da ditadura também, que é a La Caceta e Planeta. Que é um humor que, tipo, vamos fazer rir também, mas mesmo assim eles ainda defendiam as questões sociais, eles batiam muito em política. Falando em Caceta e Planeta, se a gente trouxer para o tempo atual, o Porta dos Fundos é um pouco o Caceta e Planeta da nova geração, né? O Fábio Porchat mesmo em entrevista já falou que eles são, não que eles são os novos Caceta e Planeta, mas eles trazem esse humor de uma forma diferente para os tempos atuais. E eu acho que
é mesmo isso. Eles são o Caceta e Planeta Mas para mim o Caceta tem uma diferença de muitos humoristas hoje em dia. O Caceta, na questão política, ele batia em tudo que era lado. Hoje em dia o humorista escolhe lado. Sim. O humorista ele pode ter o lado, só que ao meu ver, o humor não tem lado. O humor tem que bater em todo mundo. Sim, eu também acho que tem que ser imparcial. Sim. Totalmente. E como é que foi trabalhar com os humoristas nos bastidores? Eles foram legais com vocês? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Todos que a gente entrevistou foi tranquilo, receberam a gente super bem. O Oscar, a gente foi na casa dele. Sim. Da Denise também foi na casa dela? Foi no... Ela tem um escritóriozinho no prédio que ela mora. Aí ela recebeu a gente lá. Legal. Legal. Alguns a gente ainda conseguiu assistir o show na faixa, foi bacana. Que da hora. Aí O é a Morgado melhor foi parte. um. A melhor parte. O Morgado foi um que assistiu, o Paulinho Serra. O Enio Vivona, que vocês veem, Café com Bobagem, tudo. Na Praça é Nossa. Consegui pegar ele na lábia, porque ele estava no show do Paulinho Que da Serra. hora. Aí trocando ideia com ele deu entrevista na hora. Se você tivesse a oportunidade de voltar lá no início, quando vocês estavam tendo essa ideia em relação a um TCC direcionado para o humor, você trocaria de ideia? Você conseguiria, tipo, ainda assim, ter a plena noção de que você quer fazer sobre humor? E abordar o politicamente correto. Exatamente. Acho que a gente não mudaria, não. O meu grupo, ainda que a gente fez, a gente tem pessoas que tem um no meu grupo que ele pensava muito parecido com o Morgado. Então, acho que isso que era bacana. A gente batia de frente entre o grupo. A gente batia de frente, discutia entre a gente. Não, mas não é assim que funciona. Eu acho que é assado. O que é o humor, no seu ponto de vista? Cara, o humor não deixa de ser fazer rir. Só que o humor ele tem que ser pensado. Ele não pode ser só, é engraçado, vou soltar. Não, não é. Não. Você tem que pensar no que você vai falar. Sim. Eu acho que a piada tem que ser mais rápida. O pensamento ele não pode ser tão rápido. Você tem que pensar, pô, mas eu vou ofender alguém se eu falar isso agora, então não vou falar. E eu entendo a cabeça dos humoristas, que eu escrevo também, então quando eu vou escrever tem coisa que eu falo, não, isso não dá. Por mais que seja engraçado quando eu vejo, tem gente que vai ser ofendido com isso. Você faz stand-up? Não. Ah, Não, mas Mas faria. putz. acho que faria, mas eu já tenho a radionovela, digamos assim, que eu escrevi, tem um episódio que quero fazer mais, que chama O Diabo é o Pai do Rock. Sim. Eu criei um personagem, tanto o pessoal falar que o Diabo é o Pai do Rock, eu criei o Rock, que é o filho do diabo, e no primeiro episódio ele briga com Jesus, porque Jesus não transformou água em vinho. Nossa. Então, Ele não Cara, transformou. putz, me lembrou aquela história do Rei do Jazz, a Rei do Jazz, aquele que dizem que ele fez pacto com o diabo só por isso ele era o melhor no jazz, sabe? E os bastidores? Os bastidores, a gente já falou aqui que os humoristas foram bem legais com vocês, trataram vocês mas tem super coisa engraçada de bastidor. Quando eu fui queria gravar saber isso. com o Adriano, que é do bem. Hermes e Renato. Hermes Renato, que ele fazia como que é Caramba, esqueci do personagem dele, mas enfim, depois a gente lembra. Tá. Ele recebeu a gente no prédio dele, na piscina, e o único lugar que dava a luz certa era na beira da piscina. Então eu fiquei bem na beira, quase caindo. Eu vi. E eu lembro que eu ficava, que era o nosso produtor, o Gabriel, falava assim, põe a mão nas minhas costas se eu der um passo para trás. Eu vi que a maioria dos humoristas foram dentro de casa ou no teatro quando vocês gravaram. Ele foi o único que estava num lugar completamente Ele diferente. recebeu a gente no prédio dele, mas na beira da piscina. E o único ninguém do lugar prédio- que deu a... Ele reclamou? Não. Portaria não reclamou? Não. Porque o A cara gente mora não lá, fez né? O barulho, cara a gente não paga fez barulho, não. condomínio. A gente foi tranquilo. Quando você idealizou o documentário, você achou que essa discussão do politicamente correto, que você idealizou o documentário em 2018, Foi. você achou que essa discussão do politicamente correto seria tão forte nos dias de hoje? Porque ela começou de lá, né? Como é que você achou que seria esse ponto de vista? Cara, pior que a gente não pensou que isso ia pendurar tanto tempo, igual está agora, né? Eu acho que sempre surge alguém com uma polêmica e eu acho que ele não é que ele dura, ele sempre vai renascendo. Sim. Que vem alguém com uma piada, você fala, pô, mas isso é errado, não sei o quê. Porque hoje em dia, por causa da internet, todo mundo tem voz. Então, se tem uma piada errada, a galera vai reclamar, vai cair em cima. Exatamente. Ao contrário dos anos... A galera estão começando a resgatar piadas antigas dos humoristas que já se desculparam, já falaram um monte de coisa, mas elas ainda buscam essas piadas antigas para reforçar como são aqueles humoristas. Que eles não são tão legais assim, que eles já foram racistas, já foram, sei lá, misóginos. E muitos procuraram se redimir, mas muitos continuam com esse pensamento, né? Em relação a isso, eu acho que, voltando ao assunto lá do início, muitas pessoas se perdem nesse argumento de que desde antigamente, papapá, tudo mais. Cara, muita gente sabia fazer piada sem ofender outras pessoas. A Denise Fraga é um exemplo. A Denise Fraga, Vera Verão. Vera Verão, tudo bem.
Entre aspas, vamos colocar aí Mas uma a Vera aspas, Verão não era porque- ofensiva. Não, não era. Ela não era. Então, não sabemos Agora, se você porque for ver- antigamente não tinha as redes para apontar exatamente o momento Não, que mas ela não foi, era. né? Na mesma época, se você vê um que pode ser ofensivo, era o que o Lúcio Mauro Filho fazia, que era o pai dele repreendendo ele por ser gay. Então, era um... O Lúcio Mauro Filho é o Tuco. O Tuco. É o Tuco. Mesma época, personagens totalmente diferentes. Um era ofensivo, o outro não era. O Jô Soares, ele mesmo falava que... Ele falou uma vez em uma entrevista que ele não precisava que os outros julgassem ele, que deixar os outros caçoar dele, porque ele mesmo se caçoava, entre aspas. Ele usava o corpo dele como um movimento de expressão e um movimento de trabalho mesmo, porque o corpo dele era trabalho. Ele usava o Capitão Gay para falar sobre os gays, ele fazia... na Praça é Nossa, ele trazia um personagem que era estrangeiro, não era brasileiro. Alemão. Isso, o alemão. Então ele trazia questões que são, no mundo, preconceituosas de uma forma leve. Ele não incitava o ódio com esses personagens, né? Mas, mudando de assunto agora, eu queria te perguntar sobre a captação do documentário inteiro. Sobre desde o início até a finalização. Como é que foi a edição? Como é que foi a pré-produção, a produção executiva? Perrengue sempre teve algum. Claro, sempre tem que ter. Quando a gente vai gravar, a gente não tinha noção da luz, como que ia ser o ambiente com áudio. Até porque era a casa dos humoristas. E às vezes era casa, que nem o Morgado foi no camarim. Perrengue, gambiarra e problema Teve um dia que a gente chegou são para palavras, gravar. são sinônimos de audiovisual. A gente chegou um dia para gravar, a gente esqueceu o tripé, gravou com câmera na mão. Caraca. A estabilização deve ter ficado ótima, o cara da edição deve ter amado. Ficou uma beleza. Pegou as cadeiras do cara da cozinha, colocou assim. Pegou o livro, botou a câmera em cima do livro. A edição, era o Lucas e o Bruno que faziam edição. Aham. E era madrugada me ligando, vê como que tá o corte agora. Então você que vai fazer TCC, cara. se prepare, madrugada sem dormir, Não, você não vai dormir, cara. sempre. O meu se aproxima, eu já estou com medo do que tô eu vou no primeiro ter que Porque semestre de junta rádio e a TV parte ainda. teórica, a parte prática, tudo junto. Nossa, eu tô no primeiro semestre de rádio e TV ainda e já penso no TCC, imagina pra Paula. Já vai que tá no sentando e sexto chorando semestre. já aqui. Já nem sei mais. Ainda tem chão, ainda tem chão. Tem chão, mas É, tô com medo já. pode ter. Vai piorar. Já tô com medo. Pior um pouquinho só. Só um pouquinho. Sempre que você achar que Só não dá de pra 0 a ficar 100, ruim, vai. Tá bom. Exatamente. Entendi já o Bate um recado. desespero só. É quando nascem as crises de ansiedade. Não, as crises de ansiedade começam quando você faz a matrícula. E pra gente que já trabalha com audiovisual, a crise de ansiedade já vem antes de se matricular. Então é horrível. Caramba, que vida boa. Faça um audiovisual. Você acha que valeu a pena ter feito esse documentário? Valeu. Valeu? A sua experiência agregou muito pra você? Principalmente quando você vê o trabalho pronto, você assiste e aí você... Gratificante. aí é Putz, bacana. aí E como é que eu foi a entendo. nota da bancada? no 10? TCC? 10. Então, Mereceu. melhor ainda. Mereceu. A Mereceu. produção foi muito bem feita, isso eu não vou Quando a gente mentir. tá gravando, eu lembro Produção, que edição. A minha orientadora e o professor que estava na banca também falou que a gente tá mexendo com o vespeiro, mas até que foi bem. Então, eu também acho que vocês estavam mexendo com o vespeiro, até porque ainda é um assunto atual. Muito atual. Vocês abordaram humor e o politicamente correto, que são... Acho que mais o politicamente correto do que o humor. Cara, fala sobre isso e ainda trazer o tio do pavê que faz uma piada na cena pós-crédito, que eu acho que vale todo mundo Eu acho que todo assistir. mundo já fez uma piada de culpa Todo ver. mundo. Ah. Todo mundo Quem já falar que não tá mentindo. Da torta e reta. Nossa, não. É do... Eu já perdi uma menina que tava paquerando por causa de piada. Eu vou contar essa história. Do Mário. Conheci uma menina, trocando ideia com ela, e eu postei uma piada de português. Falei, não façam isso, gente. Eu sei que eu errei. Piada de português é xenofobia, não faça mais isso. E ela comentou, minha mãe é portuguesa. Nossa, bacana. Mas eu podia ter parado por aí. Um beijo pra você. Eu falei, não tem problema, a gente explica a piada pra ela. Deu ruim. Porque explicar a piada é pior do que fazer a piada. Deixa eu explicar a piada pra você. Então, é que eu sou xenofóbico. Vamos começar por aí. E eu queria fazer você rir. Eu acho que a gente Quer namorar fazendo essas comigo? besteiras que a gente aprende que é errado. Você se esqueci, você se corrige. E pra não errar mais, né? E aí, Di, a gente já viu que você trabalha muito bem na sua área. Agora a gente quer saber, você tem algum novo projeto em mente? Tem duas ideias de documentário aí que eu vou fazer com o Bruno, que vai ter no próximo bloco aqui. Sim, os dois projetos com ele? Ai, bacana. Documentário, nerd, temática nerd, quem é nerd aí vai curtir. Aham.
Aí já procura a gente lá, @DiegoJangroschi, que já tem um teaserzinho lá. Maravilhoso. E você tem alguma dica para quem quer fazer um curta? Cara, primeiro você tem que estudar e entender o que você vai falar. Sim. Que nem sobre humor, a gente, principalmente eu que fiquei na direção, devorei livros e livros sobre humor, Sim. assistindo vídeos de humoristas, então devoro o assunto. Sim, eu tenho um professor que diz que documentário é por estudo. É. Começa por estudo e termina em estudo. O Ennio Vivona, eu ganhei ele porque eu reconheci ele no local. Sim. Porque tanto o Paulinho falou, dá uma conversa com os meninos, falou, não, ninguém nem me conhece. Aí eu falei, não, lógico que eu conheço, como não conheço, Ennio Vivona. Aham. Aí, quando enchi a bola dele, dei entrevista. É legal você chegar no humorista e já falar sobre o trabalho dele, é. porque ele se sente reconhecido, né? E aí Ou você seja, fica mais e acessível. documentário, você conhecendo a pessoa, a conversa até flui. É, perfeito. Bom, Diego, a gente quer agradecer a sua presença aqui Eu que no agradeço o Universine. convite. Hã? Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui, primeira vez. Primeira vez na FNU TV, nunca esteve. Não. Clássico. Novos apresentadores, nova vida, querido. E obrigada para todos que nos acompanharam até aqui. E caso vocês estejam curiosos para ver esse documentário super bem feito pelo Di, está aqui na descrição do vídeo. Até já! Até já.